Nesse vídeo dos Geógrafos Aventureiros, você vai ver o projeto Serra da Mantiqueira, que nós realizamos na divisa dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, lá no Parque Nacional do Itatiaia. Nesse projeto, a gente realizou 4 mapas, o mapa geológico, de localização, o hipsométrico e o de declividade. E nesse vídeo você vai poder entender como a gente fez esses mapas, quais são as bases que nós usamos e também a etapa de campo que a gente realizou lá no parque. Então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é onde se situa esse Parque Nacional do Itatiaia, que é a região onde a gente realizou o nosso projeto Serra da Mantiqueira. Então, você pode visualizar aqui, esse alinhamento de serra aqui mais em verde, que a gente consegue identificar nessa imagem, é justamente o alinhamento da Serra da Mantiqueira. E aqui a gente tem a cidade do Rio de Janeiro e o Parque Nacional do Itatiaia está localizado nessa porção aqui, na divisa entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Inclusive está aqui, ó, Parque Nacional do Itatiaia. Então essa aqui é a nossa área de estudo e, como eu disse, nós realizamos alguns mapas e agora eu vou mostrar para você quais camadas, quais informações nós utilizamos para realizar esses mapas. E aí aqui dentro do QGIS nós já temos diversas camadas abertas e eu vou falar um pouco sobre elas e falar um pouco também sobre a fonte, como você consegue encontrar essas camadas. A primeira é justamente essa imagem do Google que a gente está visualizando aqui. Isso aqui a gente consegue abrir dentro do próprio QGIS através de um plugin. E o nome desse plugin é Quick Map Services. Só que isso aqui não é o nosso foco. Isso aqui era só para mostrar para vocês a nossa região de estudo, né? Onde a gente está situado, onde está situado o Parque Nacional do Itatiaia e onde é a Serra da Mantiqueira. Bom, agora sobre as camadas que nós utilizamos. Essa primeira camada são das unidades de conservação do Brasil, que podem ser encontradas no site do ICMBio. E existem outras fontes também, basta você pesquisar Shapefile no Google, Shapefile UCs Brasil, ou Shapefile Unidades de Conservação Brasil, ou Shapefile Unidade de Conservação ICMBio. Aí você consegue encontrar, tanto diretamente no site deles, quanto em outros locais, como visualizador de dados da INDE. Inclusive a gente tem vídeos no nosso canal do YouTube que a gente mostra um pouco sobre esse visualizador, que agrega diversas fontes de dados e você pode fazer o download dos arquivos vetoriais no formato Shapefile. E nos outros arquivos que eu tenho aqui, a gente já fez um recorte, eu vou falar um pouco mais à frente dele. Mas aqui basicamente a gente tem as unidades de conservação e aqui a Serra da Mantiqueira separadamente. E depois eu vou mostrar por que isso é importante também. Aqui eu mostrei essa base completa para você entender o que eu fiz com as outras camadas também. Essa próxima camada é o PNI, que é o Parque Nacional do Itatiaia. Como você pode ver, ele também está inserido aqui na nossa camada de unidade de conservação. Então eu separei os dois, foi por isso que eu criei uma camada para a Serra da Mantiqueira e outra camada para a unidade de conservação, criadas a partir dessa informação principal, que é a unidade de conservação. Tá? E como faz isso? É bem simples, você pode simplesmente selecionar o seu arquivo aqui, a sua camada tem que estar aqui selecionado, seleciono esse polígono e mando salvar como, exportar, salvar feições como, ou você pode ver aqui, ó, salvar feições selecionadas. Então ele salvaria somente a minha seleção, que é o que eu fiz. Então temos essas camadas. Camada de municípios já vem com um recorte quadrado aqui. Isso aqui é a nossa área de estudo. E aí eu vou falar um pouco mais à frente dela, mas agora eu vou mostrar os outros que também estão recortados com esse mesmo limite aí, que é a camada de municípios. Então esses aqui são os limites dos municípios. Podem ser encontrados no site do IBGE. Aí você pesquisa por Shapefile Municípios IBGE no Google, por exemplo. Ou no próprio site do IBGE você também consegue encontrar lá em Geociências, Downloads. Dá uma ida lá no nosso canal do YouTube que a gente também mostra para você um pouco sobre isso. Aqui também a camada de Geologia, essa aqui é da CPRM, que você encontra no site GeoSGB, que é o agregador de dados geoespaciais da CPRM. Então você consegue fazer o download. Tudo isso para uma área maior. Isso aqui foi um recorte que a gente realizou para uma área específica que eu vou falar mais à frente. Os estados. Limites de estados também podem ser encontrados no IBGE. Essas áreas urbanizadas eu criei manualmente, então eu peguei uma imagem de satélite, que eu vou mostrar também, e fiz essas áreas urbanizadas a partir dessa imagem. A APA Serra da Mantiqueira
que é justamente a Serra da Mantiqueira aqui, somente recortada para esse limite quadrado que eu posicionei aqui. Depois, massa d'água, essa eu não fiz o recorte porque ela nem entraria nos nossos mapas, só um pedacinho dela que apareceria nos mapas, então não me preocupei em fazer o recorte porque é muito pequeno. Também aqui as rodovias, hidrografia e massa d'água podem ser encontradas também no site do IBGE, na base cartográfica contínua do Brasil, mas não só no site do IBGE, como também no visualizador de dados da INDE, que, como eu falei anteriormente, tem diversas fontes de dados, lá dá para encontrar isso também. Por fim aqui, os picos, que são justamente os pontos mais altos ali do Parque Nacional do Itatiaia, e 2 pontos estão fora do parque. Para você entender onde é o parque, eu vou colocar ele por cima aqui, ó. O parque está nessa posição, e agora eu vou trazer ele para baixo novamente. Então temos 3 picos dentro do parque e 2 fora. Esses são 5 dos 10 maiores picos do Brasil, que inclusive esses picos foram utilizados em um dos nossos mapas que a gente fez, está lá no Instagram, todo o processo que a gente realizou, o projeto dos 10 maiores picos do Brasil, foi um mapa que eu fiz há um tempo atrás, e a altitude desses picos está no anuário estatístico do IBGE. Por fim, essa área de estudo, que é esse polígono que a gente usou para fazer o recorte. Isso aqui, gente, é uma etapa muito importante de qualquer projeto. Em uma das primeiras etapas, após você fazer o download das informações que você vai usar nos seus mapas, ou no seu mapa especificamente. E essa etapa consiste em definir a sua área de estudo. Qual que é o retângulo envolvente? Quando você ouve falar aí talvez de retângulo envolvente, talvez ainda não entenda o que é isso, é justamente isso. Qual que é o retângulo que envolve a sua área de estudo? Então você sempre tem que definir qual é a minha área de estudo. Não é simplesmente falar, minha área de estudo é a Serra da Mantiqueira. No caso aqui a gente foi no Parque Nacional do Itatiaia, então é uma área menor dentro do contexto da Serra da Mantiqueira, que é o Parque Nacional do Itatiaia. Então, o que eu fiz foi delimitar um polígono que envolvesse toda a minha área de estudo que eu iria visitar a campo. Então, você sempre tem que fazer isso nos seus projetos. Qual é a área de estudo? E a partir disso, você vai conseguir delimitar qual é a escala do seu mapa, como essa informação vai ficar no seu mapa. E isso é muito importante para que você tenha consistência nas informações que você for gerar. Então, beleza. O que a gente fez foi, então, recortar todas aquelas informações para dentro desse quadro. Como você pode ver, olha só, o Parque Nacional, hidrografia, rodovias, a APA, Serra da Mantiqueira, áreas urbanizadas, a geologia, os estados, né? A geologia, tudo recortado para o mesmo limite de estudo. Mas nós também utilizamos imagens, ou seja, rasters. E aqui a gente tem todos os rasters que foram utilizados nesse projeto para fazer diversos mapas, né? Então vamos começar pela imagem de satélite que nós usamos, que é a imagem Sentinel-2, que tem 10 metros de resolução espacial. Então o que eu fiz foi pegar a banda 8, então essas aqui são as bandas espectrais da nossa imagem, banda 8, banda 4, banda 3, bem parecida, né? Banda 2, e com essas bandas aqui nós fizemos uma composição de imagem, onde as bandas 2, 3 e 4 são as bandas do visível, da faixa visível, e a banda 8 é o infravermelho próximo. A gente nem utilizou nesse projeto, mas eu gosto sempre de colocar caso seja necessário. E aí a gente fez uma composição dessas imagens e gerou uma imagem colorida. Composição colorida, cor verdadeira, e com essa composição a gente tem uma imagem de satélite colorida da nossa área de estudo, que é a imagem que nós utilizamos, por exemplo, no nosso mapa de localização. Além dessa imagem, nós também usamos modelo digital de elevação, que é uma imagem de radar, que é a imagem ALOS Pulsar. Essa imagem aqui, qual que era a diferença dela, por exemplo, com um produto SRTM? O SRTM é largamente utilizado e conhecido pela maioria das pessoas. Inclusive, o primeiro contato com imagem de radar que nós temos normalmente é com SRTM, né? Nesse caso, essa imagem aqui também é uma imagem de radar, porém, a resolução espacial dela é muito melhor. A SRTM chega até 30 metros ali, disponibilizado gratuitamente para a gente, e a imagem ALOS Pulsar você consegue chegar até mais ou menos 12 metros de resolução espacial. Então é muito interessante usar. Trabalhamos com essa imagem, a partir dela criamos declividade, então a declividade do terreno para fazer o mapa de declividade. Essa declividade P aqui foi a declividade gerada em porcentagem.
No QGIS a gente pode gerar tanto em porcentagem quanto em graus. Então a gente gerou em porcentagem, você vai entender depois por que também. Porcentagem e, por fim, também o Hillshade. Olha que interessante. O Hillshade, na verdade, é um sombreamento que o software gera a partir do relevo e cria essa sensação tridimensional do relevo para que a gente consiga fazer análise geomorfológica da nossa área de estudo. Então, aqui você deu para entender tudo o que a gente utilizou como camadas, como informações e referência para poder fazer os mapas, as fontes desses dados. E agora eu vou mostrar para você os produtos finais, os mapas prontos e fazer algumas observações em cima desses mapas também. Bom, pessoal, vamos começar então pelo mapa de localização. Só que a primeira coisa que eu quero falar sobre ele remete até aos outros mapas. Eu já vou mostrar um outro mapa só para que você visualize isso. O mapa de localização, nós colocamos aqui coordenadas geográficas, como você pode ver na borda do mapa, as coordenadas em graus, minutos e segundos. Tá vendo? E como a gente pode ver também, nossas próprias informações aqui do mapa, nessa caixa que está aqui embaixo, nós conseguimos verificar que aqui nós temos um sistema de coordenadas geográficas, projeção Platte-Carré, que é a cilíndrica equidistante, poderia ser um sinônimo dela, tá? Que é utilizada dentro do software QGIS como padrão, e o datum WGS84. Já nos outros mapas, vou pegar um segundo mapa aqui, você verifica aqui que a nossa projeção é a Universal Transversa de Mercator com o datum Cigas 2000 e o fuso 23 Sul. E as coordenadas não são mais coordenadas geográficas, mas sim as coordenadas do sistema UTM, como você pode ver aqui. E aí, por que isso? Então vamos voltar lá no mapa de localização. Primeiramente, o mapa de localização já tem a finalidade de localizar a nossa área de estudo. E pensando, por exemplo, o que é mais fácil entender? Uma leitura de coordenada geográfica ou uma leitura de coordenada UTM para se localizar no espaço, por exemplo? Quando a gente fala de senso comum, do que as pessoas mais conseguem entender, quando a gente pensa assim que o mapa tem que atender a diversos públicos, não só um público muito específico, é interessante que nós utilizemos as coordenadas geográficas, porque talvez desde a época lá da escola, talvez você lembre, né, a gente aprende as coordenadas geográficas. Agora, a coordenada UTM não, isso é uma coisa mais específica, mais técnica, principalmente quando a gente está fazendo o uso de medições de distâncias, por exemplo, em campo. Aí a coordenada UTM se torna bastante interessante. Então, como é um mapa de localização, optamos por usar as coordenadas geográficas. Mas também, não só isso, tem várias outras coisas para poder se falar sobre esse mapa, né? A questão da cartografia temática, veja só. Então aqui nós tivemos bastante cuidado para escolher as simbologias dos nossos dados, dos nossos shapefiles, arquivos vetoriais, brilho, contraste de imagem, entre outras coisas. Porque para que os elementos sejam visualizados de uma maneira adequada, a gente precisa ter atenção à cor, espessura, posicionamento, quem fica em cima, quem fica embaixo, isso tudo é a cartografia temática que nos traz. Então você pode ver aqui, por exemplo, a hidrografia com um azul bem claro, porém bem fino, já o limite do parque com um amarelo mais grosso e está por cima de tudo, como você pode ver, seria uma das informações principais. Os picos em amarelo, porque se eu colocasse em preto, por exemplo, não teria um destaque tão interessante. Já os limites dos estados, a gente não poderia colocar uma outra cor, senão ficaria muito destacado, então eu optei por colocar o preto. As rodovias em vermelho, também com espessura de linha intermediária, vamos dizer assim, entre a hidrografia e o limite dos parques. E a própria APA Serra da Mantiqueira, que está em verde, entre outras coisas, nomes de municípios em branco, a própria imagem em si, qual que é o brilho, o contraste que ela vai ter. Tudo isso a gente precisa se atentar e ter cuidado. Isso é o conhecimento em cartografia temática que vai propiciar que você faça mapas de qualidade do ponto de vista de representação dos seus dados, tá? E aqui embaixo a gente coloca justamente as simbologias, né, que é a nossa legenda. Então aqui os picos com as altitudes específicas de cada um deles. E aqui, por exemplo, municípios, os limites de municípios estão em branco. Quando eu falei lá que os estados com a linha branca no meio, a linha branca é justamente o limite dos municípios. Só que para que ela seja visualizada, precisamos criar um quadro aqui, por exemplo. Então atenção a detalhes. Sempre que você for realizar o seu mapa, você precisa se atentar muito aos detalhes dele, para que você não deixe passar coisas batidas e deixe informações erradas ou de difícil entendimento no seu mapa. E aqui a gente tem todas as convenções, as representações
dos nossos dados e as cores que nós utilizamos. E aqui um encarte de localização, que é um pequeno mapa de localização. Ele não precisa de tanta informação como o mapa principal, simplesmente informações que nos deem a noção do posicionamento daquele mapa principal, daquele local, daquela área de estudo que a gente selecionou no espaço. Então aqui já está bem interessante, bem posicionado. Claro que se você quiser fazer um mapa completo aqui no mapa de localização, fica a seu critério, também é possível, mas não necessário, literalmente necessário. Não se torna um mapa ruim, se torna um mapa com um pouco menos de informações simplesmente. E aqui coloquei os elementos do mapa de localização. Norte, que é ou orientação ou roda dos ventos, você pode colocar, eu optei pelo norte geográfico. E aqui barra de escala e escala numérica. Agora, escala numérica é muito importante que você só utilize escalas numéricas se você for usar esses mapas para impressão, ou levar esses mapas para campo, por exemplo. Por quê? Enquanto eu dou zoom aqui, a escala gráfica, que é a escala de barra, ela vai alterando com o zoom. Isso quer dizer que a escala numérica está sendo alterada também. Só que se eu coloco a escala de 1 para 100 mil aqui e dou um zoom no meu mapa aqui, por exemplo, dessa forma aqui, essa escala não é mais de 1 para 100 mil, é uma escala maior. Então, não poderia mais usar aquela escala, não poderia falar que o mapa está com a escala de 1 para 100 mil. Então, por isso que você só insere essas escalas numéricas, caso vá fazer a impressão do mapa. Outra coisa importante são as próprias informações do mapa. Você tem que pôr o sistema de referência, qual que é a projeção utilizada e as fontes dos seus dados, bem como data, autoria e outras informações relevantes também. Próximo mapa. Mapa de declividade. Esse mapa aqui, a particularidade dele é que eu já removi alguns elementos de referência porque ele não tem mais a finalidade de localizar as informações no espaço, localizar o Parque Nacional, localizar cidades, ou, por exemplo, também limite da APA da Serra da Mantiqueira. Aqui é para analisar a declividade. Então, os únicos elementos que nós deixamos aqui foram os cursos d'água, que eu acho que é interessante, limite dos estados, agora em linhas pretas, e as informações dos picos, como a representação dos nomes dos estados também. Nesse caso, a gente utilizou a declividade em porcentagem, como você pode visualizar aqui, porque nós utilizamos uma classificação definida pela Embrapa, que é essa que você visualiza. Plano, suave ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado, onde cada uma dessas classes são representadas por esses valores de porcentagem. Então, a gente já cria a declividade em porcentagem para que facilite a nossa análise. E as cores também, as cores escolhidas ali, verde, depois evoluindo para o amarelo, laranja até um vermelho, também tem uma razão de ser. E a cartografia temática que define isso, onde cores mais frias representam dados mais baixos, menores, menos representativos. E cores quentes representam dados críticos, maiores, mais representativos. No caso, declividades elevadas. Então, as declividades mais elevadas representadas pelas cores mais quentes, mais fortes, como a com vermelho, por exemplo. E as declividades menos elevadas, por exemplo, as áreas mais planas, aplainadas, nós temos os tons de verde e até um amarelo mais claro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nesse mapa. As áreas urbanizadas já entraram aqui nesse mapa, representado pelas áreas de Achura aqui, ó. A gente consegue visualizar uma, duas e uma terceira aqui, que é o início do município de Tamonte. Como o enquadramento do mapa foi com uma escala de 1 para 100 mil, nós não conseguimos visualizar todas as áreas urbanizadas dentro da imagem, por exemplo, de satélite completa. Mas aqui já tem algumas que a gente consegue visualizar dentro da nossa área de estudo aqui. E, logicamente, as informações também, todas completas. Sempre busque por dados, informações de confiança para mostrar que o seu mapa tem qualidade de informação, tem informações de qualidade, tá bom? Beleza, passando para o próximo mapa então, aqui você já vê antes disso coordenadas métricas do sistema UTM, e aí o título posicionado logo acima também e as outras informações que eu já citei no mapa anterior. Então a gente vai para o próximo mapa agora, que é o mapa geológico. As mesmas informações, né? Barra de escala, escala numérica, pensando em um mapa que vai ser impresso para ser levado a campo. Por isso, nesses mapas aqui, como declividade, o geológico agora, nós colocamos o sistema UTM, com o nosso Datum Sigas 2000, que é o datum oficial de uso no Brasil, Fuso 23 Sul, que é a região de estudo, tá?
E diferentemente do nosso mapa inicial, e do nosso segundo mapa também, que é o mapa de liquididade, nesse mapa geológico já não tem um mapa de localização. Aqui, por que eu optei por tirá-lo? Porque olha o tamanho da nossa legenda do mapa geológico. São muitas informações que precisavam ser colocadas aqui. E como é um mapa com o objetivo de ser utilizado em campo, para análise em campo, não tem a finalidade mais de ser um mapa de localização ou para facilitar o entendimento do posicionamento daquela área de estudo no espaço. Por isso, optamos por retirar o mapa de localização, apesar dele ser um elemento essencial de qualquer mapa, mas para essa finalidade não seria possível fazer um mapa num tamanho A3, que é esse formato de folha que a gente está aqui, formato de folha A3, com um mapa de localização e a legenda de litologia. Não teria como fazer as duas coisas simultaneamente. E nesse mapa aqui, já vem um outro ponto também que eu esqueci de falar no de declividade, é que a gente colocou o sombreamento do relevo. E aqui está até mais claro do que no de declividade, apesar de que lá a gente consegue visualizar também, olha só, as formas de relevo. Isso se dá ao sombreamento do relevo que a gente inseriu por baixo da camada de litologia e por baixo da camada de liquididade também. Colocamos ela por baixo, colocamos uma transparência nas nossas camadas e assim a gente consegue visualizar as formas de relevo além da informação da litologia e da própria declividade. Então esse aqui foi o diferencial que a gente inseriu no nosso mapa geológico. Bem como aí os títulos também, diferenciados para cada mapa. A escala se mantém e informações específicas, né? Então aqui já é CPRM, que é a fonte do dado geológico, do shapefile de dados geológicos, e as outras informações pertinentes também. O nosso último mapa, que é o mapa ipsométrico. Então esse mapa aqui, mais uma vez, a importância da cartografia temática. A representação das cores fazendo uma gradação de cores frias para cores quentes, como a gente pode ver aqui na nossa legenda. Verde é considerado uma cor fria, o marrom, vermelho é considerado uma cor quente. Então a gente faz essa gradação do menos representativo, do mais baixo para o mais alto. E a gente consegue ter essa análise, essa capacidade de análise também no nosso mapa. Aqui novamente, o sombreamento do relevo por baixo, aquela imagem halos, que é a imagem de radar por cima, e colocamos uma classificação, uma gradação de cores nessa imagem de radar com uma transparência para que a gente visualize o relevo também por baixo e facilite uma análise geomorfológica em campo. Então, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa nesse mapa. É a mesma coisa sobre os outros. Nesse aqui já deu para voltar com o nosso mapa de localização, porque a legenda não é tão representativa. Beleza, então, todos esses mapas aqui foram os mapas que nós realizamos para poder fazer esse projeto. E agora, o que a gente vai fazer é imprimir esses mapas e já vamos para a nossa etapa de campo. Gente, chegamos aqui na parte alta, na entrada da parte alta do parque. Aqui é o chamado Posto Marcão. Então estamos aqui e daqui você tem acesso aos picos. Bom pessoal, estamos fazendo aqui a trilha do Morro do Couto, que tem o seu cume a 2.687 metros de altitude. E aqui você vê um pouco da região. Olha só, lá ao fundo você vê Pedra da Mina e Pico dos Três Estados. Então, estamos a mais ou menos na metade da caminhada aqui. Em breve a gente chega lá no topo e faz uma análise. Oi pessoal, hoje nós estamos aqui no Parque Nacional do Itatiaia.
uma área de aproximadamente 28 mil hectares, que fica na divisa dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Vamos dar uma olhada então no nosso mapa de localização. Aqui nós temos o limite do parque. E para você localizar mais especificamente, nós estamos aqui, olha, no Morro do Couto. Que, olha, no mapa de localização você pode enxergar um pouco melhor, né? Nossa área de 28 mil hectares fica bem na divisa dos dois estados, né? Mais em Minas Gerais do que no Rio de Janeiro. Mas, se nós analisarmos todo o complexo, nós temos uma área muito maior que vai até o estado de São Paulo e chegando até Barbacena, aqui em Minas Gerais. Aqui também, olha, a gente pode perceber que essa região é uma região que tem altitudes muito significativas. Tanto que aqui, ó, nós destacamos no mapa de localização 5 dos 10 maiores picos do Brasil. Então é para você poder entender, apenas num alinhamento de serra, né, nós temos aqui 5 dos 10 maiores picos do Brasil. Bom, aqui no mapa também, olha, nós colocamos alguns elementos de referência. Então, por exemplo, nós temos o principal acesso até aqui à região, que é a BR-385, né, mostrando aqui no mapa, a linha vermelha. E nós temos aqui também, olha, a BR-116, que é o principal acesso de quem vem do estado de São Paulo, podendo passar também pelo Rio de Janeiro. Lembrando também que esse Parque Nacional é uma unidade de conservação, de preservação integral, e já toda a serra é uma APA, que é uma área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira. Com os principais municípios dessa região, que englobam a área do parque, nós temos aqui o município de Itamonte, que está no estado de Minas Gerais, e já no Rio de Janeiro, nós temos também o parque ocupando a área dos municípios de Resende e de Itatiaia. Aqui então, olha, por fim, nós temos um ponto de extremo interesse. Aqui nós temos um limite, olha, que é o pico dos 3 estados. Tá vendo essa linha aqui, olha, branca com a borda preta? Aqui nós temos Minas Gerais ao norte, São Paulo ao sul e Rio de Janeiro ao sudeste. Então aqui nós temos um pico, olha, que é o elemento de referência para a separação desses 3 estados. Já a separação entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro é realmente a nossa serra aqui e os picos que nós estamos agora aqui nesse momento. Aqui também, olha, o Pico das Agulhas Negras, que é a principal referência divisória para vocês verem, olha, a gente acompanha direitinho, chegando até o Pico das Agulhas Negras. Lembrando que o Pico das Agulhas Negras é o pico mais alto dentro do parque. Já falando fora do parque, o Pico da Pedra da Mina é o pico mais alto, que apresenta aí uma elevação de 2.798 metros. Bom, pessoal, agora falando sobre o mapa geológico, sobre a litologia da região, antes de mais nada eu quero que o Guilherme dê uma olhada, uma mostrada aqui na nossa área. Aqui a gente está com muitas nuvens, mas você já vê que muitos afloramentos rochosos, né? Seixos, blocos de rochas caídos, e a gente não consegue ver aqui dessa posição, mas o Pico das Agulhas Negras, a gente consegue ver só um pedaço dele que está logo ali, nessa porção, e logo aqui acima de nós, o topo do Morro do Couto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a litologia. Olha só, aqui na região nós temos basicamente 2 grandes maciços rochosos, o maciço do Itatiaia e o maciço de Passa Quatro. Esses maciços eles são formados por rochas plutônicas e alcalinas, plutônicas ou intrusivas. Essas rochas plutônicas e intrusivas são rochas geradas a partir do resfriamento do magma dentro da crosta terrestre. E como exemplo, a gente pode citar o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Ele é uma rocha plutônica, porém ele já está apresentado na paisagem por influências da erosão diferencial naquela região. Aqui, então, nós temos esses maciços compostos por esses tipos de rochas. E na faixa central, que divide esses 2 maciços, nós temos essa porção aqui, que a gente chama aqui da região de Garganta do Registro. Nessa região a gente tem presença de rochas do embasamento cristalino, como gneiss, paragneiss, ortogneiss, misturados a também outros tipos de rochas ígneas, que são rochas originadas de resfriamento do magma. Aqui no mapa também eu falei sobre rochas plutônicas ou rochas intrusivas alcalinas. Essas alcalinas, uma definição mais básica, seriam rochas que têm uma maior concentração de sódio e potássio na sua formação. Então, esse é o tipo de conformação rochosa aqui da área. Agora, falando um pouco mais sobre os afloramentos, a maioria dos afloramentos rochosos que você vê aqui, que a gente está vendo na região, inclusive aqui no Morro do Couto, dá uma mostrada de novo, Guilherme. Esses afloramentos, tanto como o Morro do Couto, tanto o Pico das Agulhas Negras, que a gente não consegue ver dessa posição, mas depois eu vou pegar uma outra tomada para a gente poder visualizar, são formações de quartzo cianito, que é uma rocha ígnea com presença de quartzo nela. E como você pode ver, vamos até dar um zoom um pouco na rocha aqui. Aqui ela tem uma granulação bastante grossa
e ela tem a presença de quartzo nas rochas. Então, é essa conformação que a gente visualiza aqui em loco, né? Bom, então sobre a questão da litologia da região, isso é o que é mais interessante de ser falado aqui sobre as formações rochosas. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da geomorfologia da área de estudo, analisando os mapas geomorfológico e de declividade. Eu e Vitor resolvemos falar juntos, então, de dois mapas que têm temas diretamente correlacionados, que são os mapas de hipossometria e o mapa de declividade. Bom, inicialmente, então, o que a gente pode destacar da hipossometria da área? Então aqui, olha, a gente pode perceber claramente que nós temos os topos, em especial, no alinhamento da Serra da Mantiqueira. Sendo que, nesse contexto, nosso maior topo é a Pedra da Mina, que atinge aproximadamente 2.798 metros. Sendo que esses picos são 5 dos 10 maiores picos do território brasileiro. Bom, também a gente pode destacar que na região mais próxima ao estado do Rio de Janeiro, mais próxima ao litoral, nós temos uma altitude menor, uma área que não é serrana, uma área não que se encaixa nesse contexto, que é uma área que atinge médias de 450 metros. Para você ter uma ideia melhor do que a gente está falando, Belo Horizonte, por exemplo, tem altitudes que variam entre 700 e 800 metros. E aqui nós temos um pico de quase 3.000 metros, ou seja, é uma altitude bem significativa. Devido a essa altitude, então, nós temos uma interferência diretamente no clima aqui da região, o clima da área. Aqui nós temos uma área que é tipicamente de clima tropical. Entretanto, devido a essa altitude muito significativa, nós temos um clima, então, que é bem mais ameno, com o inverno chegando a atingir temperaturas até negativas, sendo então um clima tropical de altitude. É até interessante dar uma olhada. Olha só como está a situação nesse momento. A gente está aqui quase dentro de uma nuvem, né, praticamente. E essa nuvem já está até tampando, inclusive, o Morro do Couto, que está ao nosso fundo aqui. Ó. Essa primeira formação rochosa, que é essa primeira aqui, logo atrás da antena, o Morro do Couto. E lá no fundo, a gente tinha visualização do Agulhas Negras, mas agora a nuvem acabou de tampar o Pico das Agulhas Negras. Para você ter uma ideia, nós estamos gravando esse vídeo meio-dia, com sol a pino. Justamente. E agora falando um pouco mais sobre a declividade, não tem como deixar de falar de geomorfologia, a gente vai falar um pouco sobre as formas de relevo aqui da região. Então, como você vê aqui, nós temos uma predominância de formas de relevos ondulados, forte ondulados, montanhosos e escarpados em mais de 90% da região, como a gente pode visualizar. Mas, mais propriamente dito, aqui na nossa área, na região da Serra, do alinhamento da Serra da Mantiqueira, onde tem os dois maciços que eu falei anteriormente, nós temos uma presença de forte ondulado, montanhoso e escarpado. Agora você pode verificar esse tipo de formação, esse tipo de relevo na paisagem. Além dessas formas de relevo, a gente verifica uma grande quantidade de afloramentos rochosos e de blocos de rochas caídas também na paisagem, que são desprendidas desses afloramentos. Então, essas áreas com esses relevos escarpados, que é o que a gente visualiza aqui, geram um tipo de drenagem subdendrítica e de alto poder de erosão, por conta da declividade das encostas. Então a gente tem aqui, além da erosão a partir da rede de drenagem, nós temos queda de blocos, nós temos rastejo do solo, e nos afloramentos rochosos a gente verifica uma grande quantidade de falhas e fraturas nas rochas. Porém, apesar dessas rochas serem muito falhadas e fraturadas, elas são mais resistentes ao intemperismo químico. E dessa forma, elas continuam aqui na paisagem, porém, o processo predominante aqui na área é um processo mais físico, onde há as quedas de blocos, como eu falei anteriormente. E agora só, com curiosidade, vamos analisar o mapa aqui de novo. Já alinho mais ou menos o mapa com o norte, junto com a nossa bússola aqui. Então, aqui a gente tem a nossa conformação. Nós estamos situados nessa posição aqui, próximo ao Morro do Couto, e aqui está o Pico das Agulhas Negras, com a altitude de 2.790,9 metros. Dentro do Parque do Itatiaia, que é essa região aqui, é o maior pico, a maior altitude. Na Pedra da Mina, ela já está situada no outro maciço, que é o maciço de Passa Quatro, que está naquela direção ali. Como a gente pode ver, alinhado para o norte, o nosso mapa aqui. Pedra da Mina está na direção oeste-sudoeste aqui, desse ponto que a gente está situado. Bom, agora as condições meteorológicas estão mudando drasticamente. Agora você pode ver, a gente já está praticamente dentro de uma nuvem aqui. E dá uma olhada como mudou desde que a gente começou a gravar o vídeo. Um outro aspecto sobre a geomorfologia que a gente pode falar é que na parte onde estão situados a Pedra da Mina e o Pico dos Três Estados,
é onde nós temos os relevos mais escarpados aqui da região. Então, se você já está vendo a declividade bastante elevada aqui, a gente conseguia ver mais no início, aqui, nessa outra área de estudo, nós temos as maiores declividades, que são, inclusive, maiores do que 75%. Bom, gente, ontem nós subimos a serra, só que lá em cima a gente não conseguiu ter visão desse outro maciço que você está visualizando aí, que é o maciço de Passa Quatro. Ali estão os picos dos 3 estados e a Pedra da Mina. E aí, pessoal, aqui é o Abrigo Rebouças, que ele fica situado mais na parte central do parque. Aí a gente pode ficar aqui, tem uma área de camping aqui também. E olha lá ao fundo a gente tem o Pico das Agulhas Negras. Bom, gente, agora a gente está na trilha para a Serra das Prateleiras. Todo mundo batendo suas fotos aí, ó. E ao fundo nós temos aqui mais uma visão do Pico das Agulhas Negras, olha lá. E esse barulho, não sei se vocês estão ouvindo no vídeo, mas já tem um início de uma cachoeira aqui, uma cachoeira pequenininha, e aqui a declividade começa a elevar e lá embaixo a gente vai ter cachoeiras maiores. Aí, gente, descemos um pouco mais aqui a trilha para a Serra das Prateleiras e, como eu disse, a declividade ia aumentando e olha lá, já temos uma cachoeira, é a Cachoeira das Flores, essa aqui, e olha só como a declividade vai só aumentando e lá em cima, mais próximo, o Pico das Agulhas Negras. Bom, pessoal, aqui nós chegamos no topo na base do Pico das Prateleiras, que é esse pico que está aqui atrás. E aqui vocês podem ver com muito mais clareza e riqueza de detalhes o que eu falei sobre geomorfologia ontem, olha. Aqui a gente consegue visualizar inúmeros blocos de rochas, como eu tinha falado, que são as quedas de blocos, que é um movimento de massa que é bastante representativo aqui na região. E lá ao fundo a gente consegue ver um outro ângulo do Pico das Agulhas Negras. E da mesma maneira a gente consegue ver a inúmera quantidade de blocos, né, caídos. E além disso, o que eu também falei sobre os processos predominantes, que são processos físicos na paisagem, que a gente consegue visualizar muitas fraturas nas rochas, e o intemperismo físico mais claro do que o intemperismo químico nessas rochas. Olha mais um pouco. Aqui eu quero destacar com você uma diferença bem significativa que ocorre na paisagem e na vegetação. Você pode ter percebido em outros vídeos, outras imagens, que aqui nós temos uma área de Mata Atlântica. E como típico da Mata Atlântica, a gente tem uma vegetação bem verde, de portes bem maiores, né, chegando bem maiores que portes arbustivos, e é até mesmo similar à vegetação que a gente encontra na floresta da Amazônia, por exemplo. Mas é claro, guarda uma grande diferença, que nós estamos aqui em uma área de mar de morros, uma área extremamente dessecada, né, uma área onde nós temos uma declividade bem maior. Bom, mas a questão aqui é o seguinte, o que você vai poder perceber agora é que aqui nós temos uma vegetação que está dentro da Mata Atlântica, mas é uma área de campo. É uma área com vegetação bem diferente, para você poder perceber. Aqui nós temos uma área de campo sujo. Mas por que, bem dentro dessa área de Mata Atlântica, nós temos essa área aqui com gramíneas, com essa vegetação de bem menor porte? Porque, na verdade, agora nós estamos aqui bem próximo ao topo. E quanto mais próximo ao topo nós estivermos, mais raso vai ser o solo. Com esse solo, então, bem mais raso, as plantas vão ter um espaço menor para ter suas raízes. Aí, por consequência, elas também vão ter menor porte. E lembrando que essas espécies que estão aqui em cima também estão mais adaptadas à variação climática. Porque nós temos aqui correntes de vento muito mais fortes e também temperaturas bem mais baixas.
pessoal, termina aqui mais esse vídeo dos Jovens Aventureiros aqui no Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, próximo aqui aos picos do Morro do Couto e o Pico das Agulhas Negras, que está ali atrás da nuvem, que está fazendo frio pra caramba, inclusive. Já que meio-dia, já com luz de frio até o pescoço, tá gelado. Bom, do mais é isso, a gente espera que vocês tenham gostado dos conteúdos e a gente se vê nos próximos. Valeu, até o Um próximo. abraço, tchau.